nesta grande história. O nome Cosmel foi levado a várias partes do Conselho. O nome Cosmel foi levado a várias partes do país. Através de danças, do ouvir música, através dos teatros, através do desporto, inclusive. O Cosmel saiu além fronteiras do bairro municipal. Quando se pensa que são só as pessoas do bairro municipal que têm a obrigatoriedade ou a responsabilidade de assumir os destinos desta casa, pensa-se de uma forma errada. Porque o Cosmel é uma força ativa da cidade da Covilhã. Isso ficou bem patente, por exemplo, durante o meu mandato, quando me dei atribuída a medalha de mérito municipal no dia 20 de outubro de 2012. Portanto, é um reconhecimento inequívoco por parte de quem, de facto, lidera ou liderava os destinos desta cidade. O Cosmel e a sua história eram muito importantes e continuam a ser muito importantes. E eu penso que estes convívios, e dou aqui os parabéns desde já à direção por este magnífico reencontro de presidentes, reencontro com as memórias que cada um tem. Foi um assalto, devo dizer, que me fizeram também a mim, embora uma presença muito mais recente. Há aqui pessoas com uma presença muito mais antiga e certamente terão muito mais coisas para dizer em termos completamente diferentes. Mas dizia eu há pouco que, de facto, eu devo muito mais ao Cosmel para aquilo que o Cosmel me dá a mim. Se vocês não têm a menor dúvida. Já disse isso várias vezes e continuo desta forma a sublinhá-lo para que não haja qualquer dúvida. E passei aqui momentos muito felizes, não é óbvio, muito felizes mesmo. Passei momentos que se calhar nunca pensava vir a ter. E que, aliás, nem sequer pensava que pudesse existir. E de facto vim aqui encontrar uma direção completamente escolhida de uma forma aleatória, em que nesse dia 22 de janeiro, Samuel numa traiçoa, a única coisa que eu fiz, além de, infelizmente, ter protagonizado uma discussão com o Estado no interesse africano, que lá estava, sabe-se, lembra-se disso, onde eu, na altura, assumi o desafio de encontrar pessoas para liderar o destino desta casa. Esta casa nem pensava fechar. E os tais 8 anos de afastamento, obviamente de uma forma ou de outra, foi um afastamento das pessoas, da vida das pessoas, não sabia muito bem delas, os filhos passavam por eles, possivelmente já não os conhecia, e aquilo que eu fiz foi, de uma forma muito rápida, tirar um retrato às pessoas que estavam naquela Assembleia, porque se lá estavam naquele dia, é porque tinham um interesse em que o Cosmel não fechasse. E aquilo que se passou de uma forma muito rápida foi tirar uma fotografia e convidar o Rui Mendes. Rui, temos que me ajudar porque, de facto, o Cosmel está a passar um período muito difícil da história da vida dele e não podemos deferir que, ao fim de 69 anos de história, o ciclo do Cosmel se interrompa por aqui. E, de facto, o Rui foi uma pessoa muito importante em que eu e ele começámos, em verdade, com alguns contatos, pessoas que estavam naquele dia, e disse, olha, estava lá fulano, e então começámos ali, por ali, digamos, a desfiar o modelo daquela que seria a futura direção. E foi, de facto, aquilo que nós conseguimos ao longo destes 3 anos, dos últimos 3 anos, uma casa que estava completamente perdida no tempo, em que as luzes da história se estavam praticamente a apagar, e aquilo que foi feito muito por responsabilidade dos sócios foi, de facto, que essas mesmas luzes ficassem cada vez mais intensas, cada vez mais acesas, e hoje estamos aqui para conversar todos, cada um com as suas memórias, e aquilo que me oferece dizer é que este tipo de reuniões serve, acima de tudo, não só para relembrar aquilo que já fizemos, mas sobretudo para pensar naquilo que falta também. E aquilo que se passa no associativismo hoje em dia é um pouco aquilo que o Jorge estava a dizer, que falta gente, faltam pessoas para dirigir. E deixa-me também corrigir aquilo do Chico, eu não fui no sacrifício que cá estive durante 3 anos. Eu fiz esta presidência durante 3 anos com um orgulho e com uma vaidade e com uma satisfação tremenda. Sacrifício não foi. Sacrifiquei muito a minha família, sacrifiquei muito, talvez, a minha vida profissional, mas cresci, ganhei com isso, e de facto, aquilo que é mais importante é, de facto, o associativismo nos enriqueça como pessoas, que nos dê também algum conforto, também nos dê algum respeito e admiração que as pessoas têm para connosco e nós para com elas. Mas o que eu gostava que este colóquio, de facto, isso daqui, é que todas estas pessoas que já tiveram uma experiência muito grata nesta casa, que falássemos um pouco sobre aquilo que se avizinha, que são os problemas que eventualmente o associativismo tem. E todos nós, com a nossa experiência, e aqueles que estão ali também desse lado, porque ao fim e ao cabo o bloco é feito por todos e para todos, porque todos nós temos a nossa responsabilidade dentro desta casa,
é que de facto discutíssemos alguns problemas de ensino ou sucedivismo. O problema da aprovação dos órgãos sociais, o problema da justificação do próprio bairro, o problema da capacidade de mobilização dos sócios, como nós estamos aqui a ver hoje, o problema dos subsídios. Nós habitámos sempre durante muitos anos a que as partilidades vivessem dos subsídios. Era uma coisa, acho que era uma palavra sagrada. A primeira coisa que nós aqui, quando chegámos à eleição, temos que ir à procura de subsídio. Mas isso era um chavão tremendo e não hoje existe isso. E há 3 anos, quando eu e a minha direção pegámos nesta casa, tenho que dizer que pegámos nesta casa com uma polícia técnica completamente assumida. Ou seja, nós tínhamos, creio eu, o cofre cerca de 43 euros e tínhamos uma fatura acima de uma pasta de 270 ou 280 euros que a necessidade de pagar. Portanto, o Cochumel, a partir daquele momento, estava a entrar numa derrapagem financeira que tinha que ser atacada. E também as receitas que nós tínhamos eram receitas fracas. Porquê? Porque o Cochumel também na altura não tinha assim, muita gente a frequentá-lo e onde há gente, há dinheiro, há obra, e foi aquilo que se passou aqui um pouco ao fim destes 3 anos. Temos ajudas do exterior. Uma pessoa que, numa primeira fase, quando nós abordámos, explicamos a situação, a pessoa ficou completamente fica que ela sabe quem é. A pessoa ficou tão sensível que, efetivamente, contribuiu com o apoio financeiro para que, de facto, nós conseguíssemos, a partir daí, alavancar todo o trabalho que nós viemos a seguir. E foi isso que deu gozo, foi o que deu gozo a mim e a toda a direção, porque foi uma direção fantástica, devo dizer. Aprendi muito com eles. O que deu gozo foi que pegámos em 29, em 22 ou 23 de fevereiro, um mês depois, pegámos uma casa que não estava a dizer falida, tecnicamente, e passado, aliás, ao final desse ano, já tínhamos quase 5 mil euros no banco, passado outro ano já tínhamos a quase 10 mil, e com obra feita, e com reconhecimento e com respeito arranjado por todos os sócios e também pela própria cidade de Portugal. E o nome do Cochumel, creio eu, que nessa altura voltou novamente a aparecer e começou outra vez a gajar aquele respeito, aquela simpatia, aquela admiração, os 73 anos de história que hoje nós estamos aqui a falar significam para todos aqueles que gostam da missão. Portanto, não queria alongar muito mais, cumprimentar, por uma questão de falta de integração, não cumprimentei logo no início todos os meus colegas aqui da mesa, cumprimentar-vos a vocês, e dizer que para mim foi, de facto, um orgulho tremendo ser Presidente do Cochumel. Não direi que estou disponível para mais, mas estou sempre disponível como sócio para o Cochumel. Sempre como sócio. Se tiver que assumir outra coisa qualquer, assumirei por nós a conhecemos. Ainda continuo a ter um espírito de gratidão para com esta casa, até à morte, porque fui aqui que eu fui criado. E as origens, meus amigos, nunca se esqueçam. Portanto, viva o Cochumel, vivam os 73 anos de história e os meus parabéns a todos aqueles que já fizeram parte desta família. Então, passar a palavra à atual Presidente, à Ana Proença, também para nos falar então da experiência que sentiu até agora como Presidente e como sócia e também como moradora, como a gente sabe, aqui do bairro. Passa a palavra então à Ana. Não lhe chamei isto de debate, porque, como eu disse, é uma conversa. Eu vejo isto como um encontro de todas as pessoas que amam o Cochumel e que trabalham para ele de forma voluntária e que gostam daquilo que fazem. Mas não posso esquecer aqui um pouco também, realmente, apesar do pouco tempo, de muito pouco tempo que eu tenho em relação às pessoas que por aqui passaram, como é que iniciei como é que eu vim para o Cochumel. Ainda esta semana posso-vos dizer, e passou a receber alguma entrevista, e uma das coisas que me diziam na primeira pergunta é: mas quem é Ana Proença? Eu dizia que Ana Proença frequentou a escola primária do Cochumel, ou seja, comecei a frequentar o Cochumel assiduamente, não é? Com 5 anos. Era aqui os meus tempos livres. Eu lembro-me quando começaram as férias, era aqui que passávamos os tempos livres, tínhamos monitoras. Foi aqui que foram as minhas aulas de catequese, com a irmã Rosa a puxar-nos as orelhas muitas vezes. Hoje, se calhar, faziam falta de catequistas assim, na altura nós não achávamos muita piada. E lembro-me também do Sr. Chico Marujo, o ensaiador que borrava connosco porque não queria que a gente fosse fazer figuras tristes no Santos Pinto. E lembro-me que, quando estava tudo desordenado e ninguém atinava com o esquerdo, ele um dia, nunca me esquece, irritou-se e disse:
Se vocês fizerem isto tudo até ao fim sem errarem, pago-vos um gelado. E aquele torrão na perfeição no final não disse nada. Subiu todas as escadas para o bar e lá ficou a conta. Vocês têm que me pagar. São este tipo de coisas que se passaram comigo e com alguns jovens que também tiveram. Eu falo aqui do Hugo, do Edgar, que também na altura estavam comigo, da Daniela, que eu não posso esquecer e que me fizeram ter a paixão que eu tenho pelo associativismo. Como é que eu cheguei à antiga direção? Também para explicar um pouco, não é que antes de ser presidente fui primeiro secretária de Assembleia Geral e depois secretária de direção. Foi de uma forma muito estranha, porque este senhor que aqui está ao meu lado, o senhor José Horta, que agora faço um pouco também as minhas palavras, as do senhor Girão, que é o meu presidente, no sentido de foi ele que me ensinou muita coisa e me fez crescer no associativismo. Para além do que aprendemos com o próprio associativismo, não é? Porque o convívio com as pessoas, a realização de atividades, o enfrentar os problemas faz-nos crescer. E eu adorei trabalhar com a minha antiga direção, relembrando, estou a falar um pouco do início, como é que eu cheguei até aqui em termos de dirigente, mas não posso esquecer que o Zé Horta muito me ensinou e muitas conversas nós tivemos e muito cresci com ele. E eu, como secretária, recordava-me quando fazia alguma coisa menos bem ou mal, porque o fazíamos, estamos sempre a crescer, ele dizia, olha, assim, tinha aquela paciência quase como um autêntico professor para me ensinar a melhorar e isso também nunca poderei esquecer. Mas como é que eu estava a dizer, como é que eu cheguei até dirigente? A minha mãe estava naquela assembleia e foi convidada, supostamente para essa lista que o Zé estava a realizar com o Rui Mendes. E chega-me a casa e diz-me, Filipe, faltava uma secretária para a Assembleia. Eu disse ao Zé Horta, tu podias ir. E eu disse, o quê? Foi a primeira coisa que eu... o meu espanto, porquê? Porque temos a ideia que realmente à frente destes cargos, ou são cargos de grande responsabilidade, sempre aquela ideia de... Eu posso dizer que eu tinha 17 anos. Estava a terminar o meu 12º ano e eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu só dizia, mas eu vou estudar, eu quero ir para a universidade, eu não sei se fico cá. E eu disse, não te preocupes, o Zé disse que não há problema, é para criar, todos trabalhamos em conjunto, e eu disse que sim, meus caros colegas permitam que os trate assim. Eu não sabia para o que é que vinha, mas hoje agradeço a Deus a minha mãe ter dado o meu nome para aquela lista que eu nem sabia muito bem o que é que eu vinha fazer. Cresci muito, aprendi muito, adorei o que fiz, cresci, acima de tudo. Por vezes, lá está, o que nos faz crescer, ao contrário do que as pessoas pensam, é as coisas más, não é as boas. As boas é as lembranças. E não vamos dizer que tudo é bom, porque também passaram momentos em que, não digamos que por vezes as coisas passam propositadamente, mas sem querer, às vezes as pessoas magoam-nos, dizem-nos coisas, e nós costumamos dizer, às vezes o nosso mal não é darmos muito de nós, é esperarmos muito dos outros, não é? Às vezes é isso que nos desilude. Mas não me arrependo de ter, naquele dia, naquela hora, aceito ter feito parte desse elenco. Até aí, e ao momento em que voltei, 2 vezes que eu fui parada com situações em que eu não sabia para o que é que estava a ir. Porquê? Porque o segundo, quando a antiga direção decidiu que não queria levar novamente mais para um mandato, estava a ser formada uma lista que na altura eu lembro que o necessário foi uma reunião nossa e estava a formar a lista e continuava o problema. Porque é um problema. E o Sr. Girão mencionou isso muito bem, vou um pouco incidir em certos aspectos que ele disse, não descurando o que disse os restantes presidentes que também tiveram excelentes discurso, mas continuamos com o problema e vai continuar a existir pessoas. Não vamos dizer que não existe esse problema, porque existe. Existe e a atual direção teve esse problema e sabe-se que não vieram as pessoas de ok, eu quero me candidatar, ou eu quero lá estar, não. Foi quase como puxar as pessoas de precisamos, venham, é um trabalho voluntário, mas é gratificante, vocês vão estar. Ou seja, é quase como estar ali a apelar aos sentimentos das pessoas para estarem. E eu aceitei o convite para fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, que era ser secretária. Só que de um momento para o outro alguém me disse que realmente o que ali precisava era de um presidente. E eu disse, um presidente, eu presidente. E numa reunião muito rápida que se fez naquele dia pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral, chamamos à direção e todos os que ali estavam, inclusive os meus atuais colegas, me disseram nós queremos, aceita, e eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque ao fim e ao cabo eram os meus 21 anos, não é? Ainda muita coisa por fazer, ainda muita coisa por realizar e até que ponto eu consigo responder a este desafio
à altura, não é? E estar cá, porque é importante uma coisa, que é quando darmos o nome, estarmos e fazermos. Porque isso é extremamente importante, porque só assinarmos o nome não vale a pena. É isso que as pessoas